Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Pastor Ailton, antes eu te amava de ouvir falar, viu? Mas agora eu te amo de contigo andar. Deixa ele falar. Eu ouvi, mas não entendi. Eu falo de novo, não tem problema. Pastor Ailton, antes eu te amava só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Glória a Deus. Gente, eu me sinto muito honrado nessa noite de poder ser o instrumento de Deus para trazer ao teu coração uma palavra. E eu tenho certeza que Deus vai falar assim, de uma maneira profunda contigo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de apresentar minha esposa, a Marci, de Cássia Reiner Moreira. Para ficar bem gravadinho, né? Mas dizer que é um prazer poder pregar a palavra de Deus é muito fácil. Porém, eu me sinto numa responsabilidade de não só pregar a palavra de Deus, mas de falar com profetas que hoje os meus olhos podem ver que aqui tem. De pregar para pessoas que conhecem profundamente a palavra de Deus. De pregar para pessoas que de fato têm uma vida com Deus. E eu tenho certeza que nessa noite, a palavrinha mão que apareceu muito aqui, viu, Ricardo? Ela vai aparecer muito na palavra de Deus para nós nessa noite. E eu quero convidar você a se colocar em pé, antes que nós possamos ministrar a palavra de Deus, que eu quero começar dizendo para ti o seguinte: quantos aqui estão esperando uma resposta de Deus? Quantos vieram buscar uma resposta de Deus? Quantos acreditam que vão sair daqui com a resposta de Deus na tua vida, em nome de Jesus? Quantos acreditam que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que dará uma resposta para você, ainda que ela pareça impossível? Diga amém. Todos concordam com isso? Muito bem. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos aos céus, as duas de preferência. A Bíblia diz que nós devemos erguer mãos santas dentro do santuário do Senhor. Acontece que existem algumas coisas que nós fazemos na vida, não abaixa a tua mão, que as pessoas dizem que nós somos loucos. A coisa que nós fazemos que as pessoas dizem que não precisa. A coisa que nós fazemos que as pessoas dizem: Deus não precisa de tudo isso que você está fazendo. Há algumas coisas que nós fazemos que as pessoas dizem o seguinte: isso é um exagero, você está exagerando, não precisa disso. Mas aí eu quero te dizer o seguinte: na vida, algumas coisas vão nos cansando, como a tua mão agora, teus braços começam a se cansar. Há algumas coisas na vida que começam a nos entristecer, conforme o peso dos problemas, das lutas e das dificuldades que nós enfrentamos. Nesse exato momento, talvez a tua mente está dizendo: pode abaixar a tua mão, porque senão você vai ficar com dor depois. Talvez a tua mente está dizendo: isso é um exagero, não precisa, abaixa a mão. Mas eu quero te dizer nessa noite, ainda que as tuas mãos se cansam, ainda que os teus braços se cansam, aquele que trouxe você aqui nessa noite está esperando uma atitude de sacrifício sua, para que você receba a resposta dos céus e saia daqui testemunhando, dizendo: vai acontecer, meus olhos não estão vendo, mas vai acontecer. Teu braço está pesado? A Bíblia diz que sacrifício em obediência agrada a Deus. Sacrifício em obediência traz resposta dos céus. Sacrifício em obediência sara a terra. É a Bíblia que diz: sacrifício com obediência te dá vitória sobre os teus inimigos. Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa: que quando você levantar suas mãos ao Senhor, lembre o seguinte: Deus, estou te lembrando de que eu creio que a minha resposta virá, e nada vai mudar isso na minha vida, em nome de Jesus. E se você veio aqui buscando vitória, aplaude a Jesus bem forte, porque Ele já te deu a vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo, pode se assentar em nome de Jesus. Êxodo capítulo 17, versículo 11. Eu estava dizendo que todo sacrifício com obediência traz revelações de Deus para a tua vida. Toda vez que eu obedeço em sacrifício, o Senhor valida lá no céu o meu sacrifício. Aí a gente pode falar assim: mas eu me lembro que Samuel falou que é melhor obedecer do que sacrificar. A gente precisa entender que naquele momento para Samuel foi
Para o pessoal de Nínive, inclusive o rei, a situação foi outra, porque a Bíblia diz que eles jejuaram por 3 dias. Aliás, o rei foi tão maluco, tão doido, que ele mandou até os animais jejuarem por 3 dias junto com eles. E a Bíblia diz que o projeto era a destruição de Nínive, mas por causa do sacrifício do rei, por causa do sacrifício que ele fez em obediência, o que ele viu foi Deus dando mais uma chance a eles. O que eu quero te dizer é o seguinte nessa noite: a minha mão pode se cansar, e ela vai se cansar. Nós vamos ler aqui agora que os meus braços se cansam, as suas mãos se cansam, mas se nós permanecemos com a nossa postura de servo de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus, na presença de Deus, então a resposta virá, e nós venceremos aqueles que estão tentando nos saquear, saquear nossa saúde, saquear nossas vitórias, saquear nossos bens, saquear nossos casamentos, saquear nossos filhos, saquear as empresas das quais nós gerimos, enfim. Entenda uma coisa: podemos nos cansar, mas se você estiver perto de alguém enviado por Deus, nós vamos falar disso já, você vai vencer. Capítulo 17, versículo 11 do livro de Êxodo. Todos acharam aí? A palavra do Senhor diz assim: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Está isso aí na sua Bíblia? Mas quando a sua mão abaixava, os amalequitas prevaleciam. Existem algumas versões que diz que os israelitas eram massacrados quando as mãos de Moisés se cansavam e se abaixavam. Diga comigo assim: querido Espírito Santo, fala comigo. Amém. Eu não vou tirar meu óculos não, porque ele me ajuda bastante. Depois dos 40 você sabe que precisa deles, né? Mas olhando para a palavra de Deus, nós entendemos que quando Deus livrou Israel das mãos de Faraó, do Egito de escravidão, Israel passou por algumas fases, até chegar num determinado lugar, um monte, o Refidim ou Rifidim, depende da sua interpretação. A Bíblia diz que eles então tiveram que encarar um exército que tinha por apelido de saqueadores. Eles eram conhecidos como o exército que saqueavam seus inimigos, ou saqueavam suas cidades, ou as cidades que eles conquistavam. Mas a Bíblia diz também que existe um significado poderoso, forte, pelo qual Moisés estava com as suas mãos estendidas. Eu entendo que as mãos de Moisés erguidas, possivelmente não, mas certamente estava para o exército de Israel. Eu consigo entender de que as mãos de Moisés erguidas em sinal de intercessão para com o povo de Israel, para com o exército de Israel. Eu entendo que enquanto ele permanecia com as mãos estendidas, era como se ele estivesse fazendo assim: Senhor, dê vitória ao seu povo, Senhor, dê vitória ao seu povo. Eu posso entender nessa noite que as mãos erguidas nada mais menos é ou mais é do que a nossa oração para aquilo que nós queremos de fato. Eu não sei, mas talvez você, como eu, já fez campanhas de jejum, campanhas de oração. Eu vou fazer 7 dias de jejum, vou fazer 7 dias de oração, para que Deus me dê resposta nessa situação. Há muitos pais de família que vão comprar uma casa, vão comprar um carro, e eles entendem isso, que é um projeto além de físico, é um projeto também espiritual, e vão jejuar, e vão orar, e até entram na campanha da resposta, sexta-feira da resposta, para que possam obter de Deus aquilo que estão buscando. O pastor Ailton perguntou se alguém já tem recebido respostas. Eu sou alguém testemunhando para você que já tenho recebido respostas, mas eu entendo que existe de nós, ou precisa partir de nós, um compromisso para que essa resposta venha. A minha pergunta para ti nessa noite é: você está comprometido com a 3ª semana da campanha para que Deus te dê a resposta? Você está comprometido com o jejum, se preciso for, para você receber uma resposta? Você está comprometido com a oração? Hoje à tarde, assim que eu cheguei na minha casa, eu estava numa paz tremenda, uma paz incrível, e fui dobrar meus joelhos para orar, e eu não consegui orar, a não ser chorar e orar em línguas, porque o meu português não saía mais. E aí eu falei: Senhor, me dá uma resposta disso, porque eu gosto de orar em línguas, mas eu gosto de falar contigo. E eu dobrei meu joelho para falar contigo, e eu peguei a caneta e comecei a escrever, e Deus disse: quem falou que hoje é você que fala? Queridos, eu quero te dizer uma coisa: você virá à igreja para ouvir ao Senhor, você virá à igreja para falar com o Senhor, mas você virá à igreja para receber da parte de Deus uma resposta para que você possa vencer naquilo que você está buscando. Queridos, em batalha nós estamos em paz. Quando estamos enfrentando problemas de saúde, nós estamos em paz.
Quando estamos enfrentando problemas financeiros, nós estamos em paz? Possivelmente não, mas o nosso coração permanece ardendo. Senhor, dê respostas. Senhor, eu não aguento mais viver desse jeito. Senhor, eu preciso de respostas. O fato é que Moisés subiu no monte para interceder para o povo de Israel, para o exército de Israel. Acontece que a Bíblia não nos revela e não nos mostra a posição de Arão e Hur. Posição mostra, mas não nos mostra que Moisés, antes de subir ao monte, antes de mandar Josué guerrear, a Bíblia não nos mostra que ele diz o seguinte: vou levar comigo Arão e Hur, pode ser que eu precise deles lá em cima. Primeiro ponto, para que eu e você sejamos vitoriosos daquilo que nós buscamos no Senhor, nós precisamos ter amigos fiéis do nosso lado, nós precisamos ter um pastor do nosso lado, nós precisamos ter um presidente do nosso lado, nós precisamos ter um conselheiro do nosso lado. Aliás, marido, você já tentou fazer alguma coisinha sem falar para a tua esposa? Você viu a nhaca que deu? Tenha do seu lado aquele que de fato vai segurar a tua mão esquerda se precisar, ou vai segurar a tua mão direita se precisar. Queridos, o ponto crucial da vida cristã aqui na terra não é andar sozinho. Eu preciso ter pessoas que, a palavra da moda hoje, aí os jovens principalmente sabem disso, nós precisamos ter mentores espirituais que vão dizer para mim o seguinte: ei, cuidado, por esse lado aí você vai cair, ei, cuidado, por esse lado aí você vai cair. Queridos, a Bíblia não fala para mim nem para você porque Arão e Hur subiu com Moisés, mas se Moisés levou os dois, é porque certamente Deus já tinha colocado no coração de Moisés: sozinho você não pode. Às vezes, depois você lê lá, você vai ver que o primeiro passo que eles tomam foi de pegar uma pedra. Quero fazer uma coisinha com você daqui a pouquinho, mas a pedra tem um significado interessante aqui. A pedra é aquela pessoa que você menos espera. A pedra é aquela pessoa feinha, que nós nem damos bola. A pedra é aquela pessoa, talvez, que na nossa concepção não tem tanta significância dentro da igreja. A pedra talvez seja aquela pessoa que mora na esquina da nossa casa, que serve ao Senhor Jesus, mas que por algum motivo nós não queremos nem saber, nem conversar com ela. Entenda uma coisa, que a vitória para a tua vida pode vir do lugar da onde você menos espera. O primeiro ponto dessa mensagem, em relação a gente receber a vitória do Senhor, é entender que a pedra rústica, a pedra sem beleza, a pedra que não tinha expressão nenhuma, a pedra que talvez que nunca seria usada, eles puxam a pedra e colocam Moisés sentado nela. Deixa eu te perguntar uma coisa: você pode imaginar o tamanho dessa pedra que colocava o homem sentado sobre ela? Você consegue imaginar que essa pedra sem beleza, sem formosura, essa pedra rústica, essa pedra sem beleza alguma, pode ter um significado na tua vida? Deixa eu te falar uma coisa, não me responda, mas quantos de nós aqui estamos passando por problemas? Eu gosto muito de ação profética pela palavra de Deus. Eu gostaria que você desse um aperto de mão na pessoa que está perto de você, se possível for, na pessoa que você ainda não apertou a mão dela. Aperte a mão dela e segura a mão dela, por gentileza. Sabe o que eu quero dizer para você? É só você acreditar que de repente, através do toque dessas mãos, está saindo um poder profético para uma cura da tua alma, está saindo um poder profético para a libertação do teu filho, está saindo um poder profético para a cura do teu corpo físico. Apertando essa mão, entenda uma coisa, você não imagina, mas está saindo dela poder para libertar alguém de dentro da tua casa, está abrindo portas para a tua vida. Entenda, queridos, que quando nós recebemos um aperto de mão, não é só o aperto de mão, mas nós estamos recebendo daquilo que a pessoa tem para nos dar. Eu acho bonitinho demais, bonitinho com todo o amor que eu já tenho pelo Senhor, mas eu acho bonitinho demais o pastor Ailton, quando ele chega na igreja, ele cumprimenta todo mundo que está na igreja. Mas se ele não cumprimentou todo mundo, ele vem para cá, abre o culto, ele volta e sai cumprimentando um por um. Querido, você não faz ideia, quando eu pego na mão dele, eu falo: Deus, todas as bênçãos da parte dos céus que está sobre a vida desse homem, ela é minha também hoje, porque eu estou recebendo isso das mãos dele. Aprenda uma coisa, querido, toque de mão, você não sabe, mas pode estar trazendo para a tua vida a restauração completa do teu casamento, pode estar trazendo a restauração do teu filho, pode estar trazendo a restauração financeira para a tua vida, pode estar trazendo a restauração física que você busca. O toque das mãos pode curar a tua alma, pode abrir portas das quais você já desistiu. Ei,
As portas que se fecharam, elas não se fecharam porque você virou as costas para elas se fecharam porque o Senhor disse: ainda não é hora dessas portas se abrirem, mas hoje, se você crer, volta a bater nessa porta, porque ela vai se abrir para você. Aleluias, aleluias. Mas aí a Bíblia me fala de um segundo passo. Você quer vitória? Eu não sei quanto tempo o pastor me deu, mas eu vou ser rápido para que o pastor possa fazer a parte final do culto. Mas a segunda parte dessa história aqui são as mãos. Deixa eu te falar uma coisinha sobre a pedra. O pastor Jesus, que saiu logo depois que o pastor Ailton saiu lá de Jundiaí, o pastor Jesus também saiu, e ele foi meu pastor em Itatiba. E ele contou um testemunho para nós uma vez, que nós ficamos impactados. Chegou um homem muito rico na igreja, desesperado. O homem tinha vendido a sua alma ao diabo, e o homem chegou muito desesperado na igreja, e o homem sabia que a única opção para ele seria entregar a vida dele para Jesus, para ele se livrar da morte, porque naquele dia que ele entrou dentro da igreja, era o dia do qual o diabo havia falado para ele que ele iria morrer. O diabo tinha dado tudo para ele, fortunas, riquezas e tudo que ele queria. Só que naquele dia que ele tinha ido à igreja, era o dia que o diabo falou que buscaria a vida dele. E ele procurou o pastor desesperado: pastor, fica tranquilo, nós vamos ter uma reunião no final do culto, vou falar com a liderança da igreja, e algum líder vai para casa com o senhor, vai dormir com o senhor lá, vai proteger o senhor em oração, e o senhor não vai morrer. Pois bem, o pastor chamou todos os obreiros, toda a liderança, e fez a reunião. E aí o pastor falou: e aí, ô Tião, você vai? Ô pastor, não posso ir, eu tenho criança pequena. Ô Jusceliano, você vai? Ô pastor, é o seguinte, minha mulher está grávida, não posso ir. Ô fulano, você vai? O pastor perguntou para toda a liderança e ninguém quis ir, porque todo mundo já imaginou que terrível seria a cena. Ao badalar da meia-noite, o diabo vindo buscar aquele rapaz, aquele homem. Aí uma senhorinha, que não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo, lá do fundo, ela levanta a mão e ela diz: eu vou com esse senhor. O pastor ficou pasmo: mas espera aí, mas quem é essa irmã? Da onde saiu essa irmã? Pastor, eu sou fulana de tal, sou crente no Senhor há muitos anos, e eu quero seguir, eu quero ir guardar a vida desse homem. Pois bem, a senhora tem certeza disso? Tenho certeza absoluta. O homem também preocupado, não acreditando muito, que era uma senhora. Os dois, ou aquele senhor com a família e aquela irmã, vão para casa. Quando chega-se perto da meia-noite, aquela mulher bate na porta do quarto e diz: preciso ficar aqui no quarto. Ele falou: tudo bem, pode ficar. Colocou uma cadeira de frente para a cama dele, e ali ela, com as mãos estendidas, permaneceu nessa posição. De repente bateu 11h59, e de repente toca-se o sino lá então, dizendo que é meia-noite. Segundo o testemunho daquela mulher, o quarto dá uma claridade imensa naquele quarto, um negócio incrível acontece naquele quarto. E o demônio que veio para arrancar a vida daquele homem, aquela mulher se posiciona na frente dele e diz: aqui não, porque este é para mim um vaso escolhido. E o demônio bate de frente com ela, e instantaneamente os dois somem. Aí todo mundo ficou, o homem procurou o pastor, contou para o pastor na hora teve a revelação e disse: aquela mulher foi um anjo que Deus estava enviando para te guardar. Se eu não puder te guardar, se eu não puder te ajudar, saiba que o Senhor já enviou um anjo para te guardar. Aleluia. Aliás, não só um, mas uns par deles aí para proteger o seu redor, porque o seu derredor você já sabe quem está lá. Queridos, eles percebem, Arão e Ur percebem que a pedra não é o suficiente. Meu irmão, ajude teu irmão, mas haverá momentos que só a sua ajuda não será o suficiente. Você vai precisar de uma ajuda maior. E aí então a Bíblia diz que Arão, eu não sei se Arão, se Ur, quem teve a ideia, não me interessa quem teve a ideia, mas eles perceberam: opa, peraí, sentado, imagina, Moisés já era velhinho. Que palhaçada te chamar de velho, hein? Poxa, mas Moisés já era velhinho, Moisés já não tinha condições físicas de permanecer. Aliás, deixa eu falar um negócio para você. Segundo a história, diz que a guerra durou 12 horas. Quantas horas? Ricardo, seja sincero, quanto tempo você consegue ficar com seus braços erguidos? Você já fez essa contabilidade? Não, né? Eu também não.
Mas me fala uma coisa, quanto tempo você acha que você conseguiria ficar em pé? Entenda teu corpo agora. Até você, menino, jovem, adolescente, entenda teu corpo agora. Deixa eu te perguntar, quanto tempo você aguentaria pressão física? Não estou falando de nada espiritual. Eu tive uma pastora que ela dizia o seguinte: quando você não tem resposta física, você busca no espiritual que vai ter resposta. Não estou falando de resposta espiritual, estou falando de resposta física. A Bíblia diz que Moisés em pé ficou com as mãos estendidas. Será que Moisés aguentou ficar em pé 1 hora? Será que ele aguentou ficar 2 horas? Os homens eram brutos naquela época, mas bruto para valer. Quanto tempo você acha que você aguentaria ficar em pé, com as suas mãos e seus braços assim? E sem contar, orando. A sua família não pode perder mais, porque seus braços desfaleceram. Você não pode mais ficar sem resposta, porque você está deixando de orar. Chega! Hoje eu escutei algumas vezes dizendo que nós somos crentes. De vez em quando, nós somos crentes de facilidades. Vou naquela igreja ali porque o pastor me cumprimenta todo dia. Vou naquela igreja ali porque o irmão passa por mim e me cumprimenta. E se o irmão não passar por você, não te cumprimentar? E se o pastor talvez, por algum motivo, sei lá o quê, não te cumprimentar, amanhã você vai embora? Sabe o que eu quero dizer? Nós precisamos deixar de ser crentes meia boca. Perdão ser um pouquinho incisivo aí, mas precisamos deixar de ser aqueles crentes que só jejuam quando o pastor pede. E graças a Deus que ele pede. Precisamos deixar de ser crentes dos quais só pega lá o coisinho como é que chama aquela caixinha que tem um monte de versículo? Como? Promessa. Nós temos que parar com essa palhaçada de pegar um versículo na caixinha de promessa e falar: Deus falou comigo. Queridos, em nome de Jesus, abra a Bíblia, leia o texto inteiro, estude aquele texto, vai atrás, aprenda, porque Deus tem muito para a tua vida, mais do que um simples versículo. Não estou desmerecendo a caixinha de promessa, só estou dizendo que deixa de ser. O que eu quis dizer? O que é isso aqui? Mais ou menos? Deixa de ser mais ou menos. A Bíblia nos mostra que Araão e Ur só subiu lá para cima, porque havia um projeto no coração de Deus para dar vitória para o povo. O homem de Deus que está aqui cuidando da tua vida e os outros pastores que com ele ajudam a cuidar de você, só estão aqui porque Deus quer te ver vitorioso. Deus não quer te ver chorando nos cantos da tua casa. Deus não quer ver você deprimido, deprimida. Deus não quer ver você se perdendo aos cantos. A Bíblia diz então que eles tiveram a brilhante ideia de um segurar a mão direita, de outro segurar a mão esquerda. Sabe o que significa pedra dentro de casa? Sabe o que significa pedra dentro da igreja? Sabe o que significa o lado esquerdo? Pode ser Ur ou Arão, não sei quem estava segurando qual lado. Sabe o que significa o lado direito que Arão ou Ur também estava segurando? Significa que eu não posso ser sozinho. Olha a pessoa que está do teu lado e diz para ela: você não pode ser sozinho. Fala para ela assim, ó: é muito arriscado ser sozinho. Sério isso, né? Isso é sério. Isso é muito sério. Se coloque em pé nesse momento, por gentileza. Pastor Ailton, me dá licença um minutinho, mas eu preciso que você monte um grupinho de 3 pessoas. 3 pessoas, monte um grupinho de 3 pessoas. Pega você e mais 2 aí. Rápido. Está acabando o nosso tempo. 3 pessoas aí, já tem 3 aqui certinho. Aqui está faltando uma pessoa. 3 pessoas. Vai onde tem 2 pessoas. 3 gente. 3 pessoas. Eu vou fazer um negócio aqui, assim, para a mão levantar. Pode vir aqui, se o senhor quiser. Pode vir mais uma pessoa aqui. Vem aqui, corre aqui. Há um diácono aqui, ó, para ajudar a gente. Vem aqui. Pronto. Meu irmão, fica desse lado aqui. O irmão diácono fica ali, Davi. Fica aí, vem cá, meu irmão, desse lado aqui. Pastor Ailton, levanta as suas mãos, por gentileza. Isso. Pode levantar, pastor, sem medo. Você que está no meio, levanta a tua mão, do meio. Tem alguém com 2 aqui, ó? Aqui, vem aqui, vocês 2 aqui, fica com essas 2 aqui, ó. Tem gente com 2 aí, 2 pessoas? Se tiver, junta 4, porque não dá para, não podemos deixar só 2 pessoas. Isso. Meu irmão, você de vermelho, levanta as suas mãos aí.
Você que está no meio, mas levanta a mão com gosto. Só o do meio, o que está do lado da terceira pessoa, por gentileza, segura a mão. Esquerda, direita, mas segura, solta seu peso. Isso, solta. Continua com a mão erguida. Deus não fez você para ser sozinho. Você só está aqui na igreja porque tem alguém que pode te ajudar. Você só está aqui na igreja porque as mãos que são erguidas no santuário do Senhor traz resposta. Você quer resposta? Permaneça com a tua mão erguida. Pode ficar tranquilo. A sua mão vai começar a doer, teu braço vai começar a doer, mas permanece erguido aí em nome de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? Araão está à sua direita, Uri está à sua direita, porque Deus não deixará você sair daqui nessa noite fracassado. Você não sairá daqui nessa noite do mesmo jeito que entrou. Aleluias, aleluias. Se você entrou doente hoje, você vai sair daqui sarado. Se você entrou aqui entristecido, você vai sair daqui feliz. Você que está do lado direito, do lado esquerdo, segura no braço dessa pessoa. Você que está com as mãos erguidas, o braço erguido, solta teu peso, porque agora tem pessoas te ajudando, tem pessoas te apoiando. Tem pessoas dizendo, vai dar certo. Aleluias, aleluias, vai dar certo. Aleluias, aleluias. Você não está sozinho. Você não vai pensar mais em se matar. Você não vai pensar mais em desistir. Ai, que chorrabanás. Você não vai mais pensar em voltar atrás, aleluias. Aqui tem pessoas que te amam, tem pessoas que querem te ajudar. Você não está sozinho, pastor, o senhor não está sozinho, estamos aqui junto contigo, que deve em nome de Jesus. Você que está segurando a mão dessa pessoa, saiba que você é um instrumento de Deus. E o instrumento de Deus é tão abençoado quanto quem está sendo abençoado. Aleluias, aleluias, aleluias. Queridos, pode abaixar a tua mão, deixa eu te falar uma coisa. Papai do céu abriu as portas para eu pregar numa igreja muito grande em Campinas. Da mesma forma como vocês seguraram, o Senhor segura a mão de vocês também. Amém. Estava pregando e Deus me deu uma. Pode sentar um pouquinho que já estou encerrando. E aí, a minha esposa há de se lembrar disso. A igreja estava abarrotada, cheia de gente. E aí Deus me lembrou de uma canção, porque havia algo a ser destruído na igreja para começar uma nova construção. Talvez coisa na tua vida vai ter que ser destruída nessa noite, para que o Senhor possa construir alguma coisa muito grande, algo muito grande na tua vida. A sua incredulidade tem que ser destruída nessa noite, para que a tua crença aumente. O seu medo tem que ser destruído nessa noite, para que a sua coragem aumente. Sua tristeza tem que ser destruída nessa noite, para que a tua alegria aumente. A tua alma batida tem que ser destruída hoje. Entenda bem, destruído aquilo que te abate, para que você possa sair daqui jubilando no Senhor. E aí, eles cantaram aquela canção, somos corpo, e assim bem ajustado. Papai do céu me incomodou, gente. Eu fiquei incomodado com aquilo, falei, Deus, não sou o pastor dessa igreja, eu não posso fazer isso. E eu comecei a tremer inteiro, isso que eu fiz com vocês aqui. Papai do céu me deu hoje, aliás ontem, isso que eu fiz alguns anos atrás, Papai do céu me deu na hora que eu subi no altar. E eu falei, eu assumi a palavra, e eu falei, igreja, eu não posso pregar enquanto eu não fizer uma coisa com vocês que o Papai do céu manda. E aí eu fiz um grande círculo na igreja. E aí o Papai do céu me deu uma ideia de uma pessoa desviada, que entrou no mundo das drogas, e como é que nós faríamos para resgatá-la. E Deus começou a tratar do meu coração a respeito do amor daquela igreja que havia se esfriado para as almas.
esse amor não pode se esfriar dentro de nós. Eu não sei quantas vezes você prega o evangelho por semana, por dia. Eu criei um hábito na minha vida de pregar todos os dias o evangelho. E aí, uma moça que hoje ela tem um cargo muito grande nessa igreja. Ela correu, caiu de joelho do meu lado, mas eu não sabia que ela estava falando comigo e eu continuei pregando. Quando eu olho para ela, ela diz: Deus precisa me perdoar, porque se Deus não me perdoar, eu quero morrer. Eu falei: irmã, você está maluca, está louca, o que está acontecendo? E ela disse: o meu amor de intercessão se esfriou. Pessoas estão morrendo, indo para o inferno por minha causa. Respostas não estão vindo porque eu não estou obedecendo. Sabe o que eu quero dizer para ti nessa noite? Não fique sem resposta, porque você não está obedecendo. Não fique sem resposta, porque você não está jejuando, que você não está orando. Essa é uma noite de respostas que você precisa sair daqui testemunhando. Vai acontecer, porque Deus disse que vai acontecer, então vai acontecer. Eu não vou sair daqui sem a minha resposta. Eu não sei qual é o motivo da sua campanha em particular com Deus, mas eu quero que você saia daqui com respostas para a tua vida. Se preciso for fazer que nem essa menina que fez do meu lado, caiu de joelho falando para mim que Deus tinha que perdoar ela, senão ela que preferia morrer. Eu não sei se você vai precisar fazer isso essa noite, se você vai precisar extravasar, mas uma coisa eu sei: se você falar: Senhor, eu preciso, Senhor, as minhas mãos não vão se abaixar, e quando as suas mãos quiserem se abaixar, você tem pessoas, você tem irmãos, você tem líderes aqui que podem segurar a tua mão e te ajudar. Para encerrar, uma pessoa foi buscar a resposta de Deus na igreja, uma irmã, e ela tinha 3 irmãos, e ela tinha uma mãe que estava sucumbindo por causa do câncer, e ela ia para a igreja, fazia campanhas, fazia jejum, buscava a Deus: Deus me dê resposta de que o Senhor vai curar minha mãe. Uma vez o pastor Ailton foi visitar meu pai, junto com o pastor colocou a mão na cabeça do meu pai não reagiu. O pastor chegou para mim e falou assim: meu irmão, infelizmente Deus vai recolher o teu pai. O senhor lembra disso? Meu pai morava aqui. E eu falei: amém, pastor, que assim seja. E ela buscou o Senhor, na casa dela, na igreja, nas campanhas, nos acampamentos, nos retiros. Ela buscou a Deus de todo jeito que você possa imaginar, mas Deus não deu resposta para ela. E um dia, o pastor foi na casa dela visitar a irmã, que estava muito doente, e os irmãos dizendo o seguinte: Deus vai fazer o melhor pela nossa mãe. Só que ela não aceitava isso, ela queria a cura da mãe dela. Ela era a filha mais velha, e ela buscava intensamente a cura da mãe. Ela não aceitava que Deus queria recolher a mãe. E os irmãos: Deus vai fazer o melhor pela nossa mãe, Deus vai fazer o melhor pela nossa mãe. Quando o pastor acabou de orar, o pastor está saindo do portão para fora, alguém grita: pastor, volta, a minha mãe acabou de morrer. Aquela menina se revoltou profundamente com Deus. Os meses se passaram e foi um pastor pregar lá na igreja. E o pastor dizia: Deus é um pai poderoso, Deus é um pai maravilhoso. E ela começou a se irritar profundamente, porque falava-se de Deus. Se falasse: o Espírito Santo é poderoso, ela ficava tranquila. Jesus é supremo, ela ficava tranquila. Mas quando falava de Deus, era o poderoso, Deus era o Pai, o coração dela se fechava. Como que pode um ser humaninho achar que tem direito de fechar teu coração para Deus? Mas acontece. E aí então, o pastor chamou o povo para frente, quem queria oração, e ela foi até a frente. Mas ela foi no intuito de brigar com o pastor, de falar: pastor, não falar de Deus daquele jeito, não falar da palavra Deus daquele jeito. Quando ela chega perto do altar para brigar com o pastor estende a mão sobre ela e diz: por acaso tu sabes que eu não sei o que está no teu coração? Por acaso tu não sabes que não gosta do meu nome? Por acaso tu não sabes que sou eu o Deus que recolheu a tua mãe e que ela está junto de mim? E começou a falar desse jeito assim, o olho dela cresceu, arregalou, para que você saiba que eu sou Deus Pai. Hoje eu te pego no meu colo e eu te digo: minha filha. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Deus Pai levou Moisés lá para o monte. Moisés não é tonto, não era tonto.
levou Araão e levou Ur. Eles não eram tontos, começaram, um unia a fé do outro, e a resposta aconteceu. Sabe o que eu quero que você faça nessa noite em nome de Jesus? Una a tua fé à do teu pastor, una a tua fé à do teu irmão, e a resposta virá para a tua vida em nome de Jesus. Se coloque em pé. Vou só orar com você e o pastor Ailton, por gentileza, já estará assumindo a palavra. Feche teus olhos. Pensa na resposta que você veio buscar. Amado Deus, cada um de nós temos um motivo pelo qual, ó Deus, se faz essa campanha. E eu entendo, ó Deus, que em nome de Jesus a resposta virá. Não sei de como ela virá, não sei como é que o Senhor vai fazer, não me interessa, Deus, uma coisa eu quero crer, e eu creio que a resposta dos céus virá. Se virá pelo meu irmão da direita, da esquerda, se virá pelo meu pastor, se virá, meu Pai querido, por alguém dessa terra, eu sei que virá. E eu peço ao Senhor que dê resposta a teus filhos, em nome de Jesus, amém. Aplaude ao Senhor Jesus, recebendo o pastor Ailton. Aleluia.